iniciarmos louvando ao Senhor, né? Primeiro falando com Ele, na sequência entoando louvores que é diretamente para o nosso Criador, para o nosso Deus, para o nosso Senhor. Isso é glorioso demais. Irmãos, chegamos na aula de número 2. Todos trouxeram suas apostilas? Quem que esqueceu? A Manilza não tem? Procure o nosso irmão Eudo. Tá bom. Nosso irmão Deus já está discutindo com o nosso irmão Ender, né? Quem não tiver nenhuma apostila agora, quiser aderir, mas vai participar de todas as aulas, fala com o nosso irmão Eudo. Ele vai estar auxiliando, amém? Então, aula de número 2, que nós estamos agora iniciando uma série de... Nós já iniciamos na primeira aula, né? Só recapitulando aqui para os nossos irmãos. A gente fez uma aula introdutória com algumas curiosidades acerca do Novo Testamento. E na onde nós abordamos o principal evento do Novo Testamento. Vamos ver se nossos irmãos estão afiados. É bom que a gente já interage um pouquinho, né? Qual que é o principal evento do Novo Testamento? Nascimento de Cristo, né? Está embasado em qual passagem bíblica que nós falamos aqui? Evangelho de João, capítulo 1, onde o Verbo se fez carne. Ali ele dividiu o quê? A história, não é verdade? Se hoje nós estamos no ano de 2024, por quê? Porque Cristo veio a essa terra, nasceu, e ele dividiu a história. E hoje nós estamos no ano de 2024 depois de Cristo. Vimos também aqui os escritores do Novo Testamento, falamos um pouco sobre os seus autores. Nós vamos ainda falar mais a respeito, tá, irmãos? Foi apenas uma aula introdutória, mas nós falamos sobre todos os seus escritores. Quantos eram mesmo? Pode ir lá na apostila. Todos eles eram apóstolos, os escritores? Não, né? Exatamente. Eram 9 escritores, não é isso? Idioma e composição. Sabemos que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, não é isso? E o Novo Testamento? Grego koiné. Por quê? Porque era a língua universal, não é isso? Falamos também como o Novo Testamento está dividido, com os Evangelhos, livro histórico, as cartas paulinas, cartas paulinas pastorais, cartas paulinas para a igreja, cartas gerais, o livro profético, que é um só. O histórico e o profético é um só, né? Acho que fica mais fácil de nós respondermos. Qual que é o histórico? Livro histórico no Novo Testamento. Atos dos Apóstolos. E o profético? Apocalipse, o livro da revelação, né? Nós falamos um pouco sobre o ambiente religioso, político e cultural, né, que é durante esse contexto, esse pano de fundo, onde estava o Senhor Jesus se achegou, né, na terra, como que estava o ambiente político, religioso, cultural. A gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso hoje, tá? Nós vamos falar sobre o período interbíblico no seu aspecto religioso. Na semana que vem nós vamos falar sobre o período interbíblico no seu aspecto hoje nós vamos falar sobre o seu aspecto político, e na semana que vem nós vamos falar no seu aspecto religioso, e depois nós vamos estar falando também sobre o período hiperbíblico na chegada de Jesus Cristo, amém? Então só recapitulei para os nossos irmãos se situarem um pouquinho sobre o que nós falamos. E aqui chegamos ao contexto histórico do período intertestamentário ou interbíblico. Só recapitulando, esse período interbíblico, essa página em branco que você tem na sua Bíblia é entre o final do livro de Malaquias e o início do livro de Mateus. Todos têm essa particularidade em sua Bíblia, uma folha branca. Algumas Bíblias colocou o sumário, né, do Novo Testamento, mas a representatividade dessa página em branco é do período de 400 anos que o Senhor não usou nenhum profeta para falar com o seu povo. Então vamos lá. Ponto 1. Cenário político
e as conquistas de Alexandre o Grande. Antes de adentrarmos aqui, falar sobre Alexandre o Grande e a helenização, nós precisamos somente se situar na palavra do Senhor, o seu contexto, né? Nós sabemos que o Senhor, Ele fez uma advertência ainda lá na abertura do templo, o templo conhecido como o Templo de Salomão, mas era o templo de Deus, era onde eles faziam seus sacrifícios. Era a vontade de Davi erguer esse templo onde iria habitar a presença do Senhor, mas o Senhor não permitiu que Davi viesse a construir, porque naquele momento que Davi queria construir, a arca do Senhor, que simbolizava a presença do Senhor, ela estava numa tenda, num tabernáculo. Ele queria fazer um templo vistoso, à altura do que é o nosso Deus, né? Mas ele não foi permitido. Mas o Senhor falou que o seu sucessor iria erguer esse templo. E nós vimos, se alguém puder pegar um copinho de água para mim, por favor. Nós vimos que Salomão, que é o seu sucessor, né? Sucessor do reinado de Davi, ele consegue executar com maestria, né? A construção desse templo, que o seu pai já deixou viabilizado em todos os donativos, todos os utensílios, deixou tudo pronto. Era somente executar, mas ele conseguiu com maestria executar, né? E no dia da inauguração desse templo, o Senhor fez uma promessa. Assim como ele tinha feito para Davi, que não faltaria varão no trono de Jessé. O Senhor fez uma promessa lá em 2 Crônicas 7, né? Que enquanto Salomão fosse fiel a ele, e o seu povo fosse fiel, não se corrompesse, não se desviasse, o Senhor seria com eles. Porém, no momento que eles fossem infiéis, iria ter uma dura consequência, né? Por que eu estou falando isso? Estou voltando lá atrás, porque esse povo foi infiel. Salomão, no final de sua vida, foi infiel, e a consequência veio. Nós vemos que posteriormente vem uma ruptura no reinado de Jerusalém, onde se tornou o reino do norte, o reino do sul, né? O reino do sul é a linhagem de Davi, que se estendeu até a chegada de Jesus Cristo, né? Nós vemos que nesse reinado houve reis maus que se desviaram, que perverteram a lei do Senhor, e eles não cumpriram com a vontade de Deus. Mas o Senhor já havia predito isso lá em 2 Crônicas 7. E ali houve essa ruptura, né? Reino do norte, reino do sul, e trouxe as suas consequências. O reinado do norte foi cativo pelo Império Assírio, e posteriormente o reinado do sul, aproximadamente 100 anos após, eles foram cativos pelo Império da Babilônia. E a gente vê quanto esse povo vem sofrendo até então, né? Pararam de sofrer? Não, né? Até o dia de hoje esse povo sofre. E nós vemos que o cativeiro babilônico ele foi de 586 a.C. O cativeiro, aí depois o exílio, 586 até 539, sempre vai diminuindo antes de Cristo, né? Porque ele vai aparecer após os 400 anos do período bíblico, ele vai nascer e ali ele vai dividir a história e começa a contar depois de Cristo. Então, quando a gente vê no Antigo Testamento falando, sempre vai diminuindo o tempo, né? Não vai aumentando. Então, o exílio na Babilônia de 586 a.C. a 539 a.C. Durante esse período, os judeus viveram exilados na Babilônia, onde continuaram suas práticas religiosas, apesar da distância de sua terra. O profeta Ezequiel foi um dos líderes espirituais que ajudou o povo durante o exílio. Outro líder importante foi o profeta Daniel, assim também como Jeremias. Aí depois disso, já no livro de Daniel, nós vamos ver que o Império Persa, eles vieram e dominaram o Império de Babilônia. E ali, o povo judeu, eles continuaram cativos, mas eles obtiveram uma certa liberdade, né? O reinado de Ciro deu essa liberdade por quê? Não é porque Ciro ele era bonzinho, ele foi o condutor para esse povo reestruturar novamente as suas práticas, né? As suas práticas religiosas judaicas, mas lógico que esse povo seria um vassalo, ou seja,
ele seria um inquilino desse reinado, onde tributaria para Ciro, né? Então eles tiveram a liberdade ou de ficarem na Babilônia, porque muitos já estavam estabelecidos, aí é conhecido como o período da diáspora, né? Que é a dispersão dos judeus, onde um povo ficou na Babilônia e outro povo voltou para Jerusalém, ou outro povo eles tiveram até mesmo outros caminhos. Então até no dia de hoje a gente ainda fala da diáspora, né? Onde eles ainda não retornaram para Jerusalém de fato para viver unicamente como um povo. Até então, o Estado de Israel hoje ele ainda não é uma pátria, né? Ele é um Estado, né? É um Estado de Israel. Então nós vemos que essa diáspora ainda perdura, né? Então começou atrás, na Babilônia, após a ascensão de Ciro, né? Que começou com o Império Persa. Eles tiveram uma certa liberdade, aí nós vamos ver depois no período de Neemias, de Esdras, eles até reconstruíram, né, o templo, eles voltaram a fazer as práticas necessárias, mas tudo isso vem construindo a história para onde nós vamos chegar aqui. Então depois que Ciro veio o rei Dário, teve a dinastia de Dário, né? Dário I, Dário II, Dário III, e aí chega onde a dinastia do rei Dário, ela finda com a ascensão de Alexandre o Grande, né? Que aí já entra dentro desse período histórico do período interbíblico, tá bom? Que é que a gente vai falar hoje, que é onde nós não temos tantas informações assim acerca dentro dos 66 livros da Bíblia, né? Nós não temos essa referência para nós pegarmos e aprofundarmos nessa história. Nós precisamos recorrer a livros históricos. Eles não são livros canônicos, como a gente viu na aula passada. O que seria livros canônicos? Os livros que são inspirados por Deus, né? Que formam a totalidade da palavra do Senhor, que é a Bíblia, os seus 66 livros. Então nós vemos que esses livros, eles têm a sua particularidade e a sua importância, mas eles não são inspirados por Deus, eles são livros históricos para complementar o conhecimento, para que nós possamos entender esse pano de fundo, principalmente esse pano de fundo hoje político que nós vamos ver do período interbíblico, tá bom? Eu não vou adentrar tanto na esfera religiosa, irmãos, por quê? Porque na aula que vem nós vamos falar também sobre o período interbíblico, mas abordando o surgimento das facções religiosas, né, como os fariseus, os saduceus e tantos outros que surgiram. Nós vamos estar falando na aula que vem, tá bom? Então vamos falar sobre Alexandre o Grande. Ele é um homem que se levantou. A princípio ele não era o primogênito do seu pai Felipe, né, que era o imperador da época. Ele não era a sua primeira opção, né? Porque o seu pai, ele tinha um filho mais velho, só que ele tinha um quadro de demência. Ele não tinha suas faculdades mentais, esse filho. Então ele não poderia exercer a liderança sobre o povo. Só que o pai dele ainda não estava convencido que Alexandre seria esse sucessor. Talvez, posteriormente, até teve um levante, uma situação programada para que o filho de Filipe com Cleópatra, né, seria o sucessor desse reinado. Mas esse Alexandre era um cara astuto, ele era um cara inteligente, sagaz, onde ele teve a esperteza, né, de ser esse sucessor. Tanto que ele é denominado Alexandre o Grande, né? Ele tem tantos feitos que se nós formos listar aqui, são grandiosos os feitos que ele fez em termos de conquista de territórios. Mas o que acontece? Durante esse período em que estavam tramando que o sucessor dele fosse um filho de Filipe com Cleópatra, o pai dele morreu imediatamente como o rei da Macedônia. E com isso, antes disso, primeiramente, ele já deu mostras que ele poderia ser um imperador, uma pessoa grandiosa, né? E o pai dele ainda não estava convencido. Onde, durante a sua adolescência, a sua ascensão, o seu crescimento, existia um cavalo por nome de Bucéfalo. Esse cavalo ele era muito bravo e ninguém conseguia dominar esse cavalo. E era a alegria de Filipe mandar um dos soldados ir e montar sobre aquele cavalo, porque eles não conseguiam dominá-lo, de tão bravo que ele era, mas ninguém entendia como domá-lo, né? E Alexandre, ele foi
e conseguiu domar aquele cavalo. Como que ele fez? Ele percebeu que o sol, quando batia no cavalo, fazia uma sombra na frente do cavalo. E o cavalo tinha medo dele próprio, da própria sombra. Então o que ele fez? Ele virou o cavalo ao contrário, da luz do sol. De vez da luz do sol pegar atrás, começou a pegar na frente. Então a sombra mudou para trás. Então o cavalo não tinha mais a visão da sombra dele. E ali ele conseguiu dominar aquele cavalo e ele começou a mostrar força perante o próprio rei, né, o Felipe, como também os guardas mais ferozes que eles tinham, porque, nossa, como os mais valentes guardas não conseguiram dominar esse cavalo e ele conseguiu, né? E ali ele começou a ganhar notoriedade. E quando ele chegou a ser imperador, ele conquistou muitos territórios, muitos mesmo. Tantos que um dos nomes dele, ele era considerado como um filho de Zeus, né? Na cultura grega, sabe que Zeus era como se fosse um deus, né? Então era como se ele fosse um semideus, né? Filho de Zeus, com Olímpia, né, eles falavam. Então a gente vê esse homem surgindo na história. E esse homem ele vai marcar a história de um tal modo que ele vai conseguir algo que com muita sagacidade e inteligência ele conseguiu. Muito disso para nós entendermos. Quem já ouviu falar aqui de Aristóteles? Aristóteles é um pensador, um filósofo, né, entre outras coisas, como um matemático e tantas outras coisas na área da inteligência, vamos dizer assim, um vocabulário mais popular. E ele foi um dos mentores, o mentor, né, de Alexandre o Grande. O próprio Filipe conduziu Aristóteles para ser esse mentor de Alexandre. Então nós vemos que com a sua inteligência, com a sua forma de liderar, ele conseguiu avançar e ganhar territórios a ponto de as pessoas em todo o globo terrestre se espantarem com Alexandre o Grande. E ali ele conseguiu implantar algo que vai diretamente ao contexto que nós vamos estar falando, que é com o povo judeu, com esse período interbíblico, que é a helenização, ou seja, a influência da cultura grega sobre o povo judeu. Começou a partir dali de Alexandre o Grande. Nós vemos desde a retrospectiva que eu vim falando para os nossos irmãos, nós vimos que esse povo, eles foram cativos pelos babilônicos. Se for voltarmos lá atrás, já foi cativo pelo Egito, né? Nós falamos também na aula passada, e esse povo, eles começaram a absorver culturas, né? Então, cada momento que eles ficavam cativos com um determinado reinado, eles acabavam absorvendo determinada cultura. Isso é um sincretismo, né? É uma forma de você tem uma cultura e você absorve uma outra cultura, ou mistura de religiões, de pensamentos. Isso vira um sincretismo. Um exemplo atual do sincretismo é essas culturas africanas, que elas misturaram o cristianismo com essas culturas africanas. Nasceu, por exemplo, o candomblé, né? Na onde muitas figuras da Bíblia se tornaram orixás, né? Isso é um sincretismo, é uma mistura, né? De cultura, uma mistura de informação religiosa. Isso torna-se um sincretismo. Na atualidade nós vemos outra forma de sincretismo, a teologia liberal, absorvendo a cultura mundana desta época, tentando introduzi-la na teologia, se tornando o quê? A teologia liberal. Isso também é um modelo de sincretismo, tá bom, irmãos? Então, a helenização, ela veio e o povo judeu acabou por absorver essa helenização, ou seja, difundiu dentro da sua cultura essa sincretização, e ali trouxe muitos males durante esse período de 400 anos, esse período interbíblico. Então vou ler aqui a apostila só para a gente se situar, mas só dando esse pano de fundo para os nossos irmãos, como a influência de Alexandre o Grande foi e perdurou por muito tempo durante esses 400 anos. Ele já tinha morrido, mas a sua influência permaneceu, tá bom? Então Alexandre o Grande é uma figura crucial na história do mundo antigo, cujo impacto ressoou profundamente na região de Israel, conquistando vastas extensões do mundo conhecido. Alexandre não apenas expandiu seu império territorial, mas também espalhou a cultura grega ou helenística através de suas conquistas,
Este processo, conhecido como helenização, introduziu a língua grega, a filosofia, as artes e os costumes gregos em todos os territórios conquistados, incluindo a Palestina. Então nós vemos que a Palestina é o que? A junção do território israelita com o território egípcio, né? Então todo esse território é conhecido hoje como Palestina, tá bom? Só para situar os nossos irmãos. E aqui nós vemos que introduziu língua grega, ou seja, nós vimos na aula passada que a Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego. Por quê? Houve a necessidade, por conta que muitos judeus já estavam helenizados, vamos dizer assim, e eles já falavam a língua grega, então eles já não falavam mais o hebraico. Então era necessário traduzir para manter a tradução também da lei de Deus, né, para que pudesse permanecer e perpetuar essa tradição. Então eles pegaram e fizeram a tradução que é conhecida hoje como Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento do grego koiné. Arte também, olha o ponto que os judeus chegaram, muitos deles, não na sua totalidade, né? Sempre teve os seus conservadores, aqueles que conservavam a lei, nós vamos ver isso mais para frente. Mas uma das formas de arte deles era a questão da exposição do corpo. Nós sabemos que na tradição, na lei de Deus, não corroborava para essa arte, né, que era voltada para o despir do corpo. Mas muitos dos judeus, eles tentaram até mesmo reverter a circuncisão para que eles pudessem entrar nesse modelo também de arte. Isso era muito corriqueiro lá atrás. Então eles tentavam ser helenizados na sua totalidade, mas sempre tinha aqueles que preservavam os bons costumes, preservavam a lei de Deus, e nós vamos ver que isso até mais para frente vai gerar uma revolta, né? Através de algumas abominações que eles vão fazer lá na frente. Então, no contexto bíblico, a helenização trouxe profundas mudanças para o povo judeu. A introdução da cultura grega criou tensões entre os judeus que aceitavam ou resistiam à influência estrangeira. Lembra que eu falei? Tinha aqueles que aceitavam, como no nosso contexto hoje também tem muitos que aceitam a teologia liberal, na verdade. Então, isso cria pontos do quê? De tensão. Porque nós que somos conservadores não aceitamos a teologia liberal, porque nós sabemos que deturpa a palavra do Senhor. O que nós vamos fazer? Qual é a nossa reação? Defender a Sagrada Escritura. Então isso vai gerar pontos de tensões. É o que aconteceu também lá atrás. Então o uso do grego tornou-se comum, e a tradução das escrituras hebraicas para o grego, conhecida como Septuaginta, foi uma resposta direta à necessidade de preservar a fé judaica em um mundo helenizado. Essa tradução tornou-se crucial para os judeus da diáspora e mais tarde para os cristãos do Novo Testamento, pois muitos dos primeiros escritos cristãos foram em grego e referenciavam a Septuaginta. Daí a necessidade dessa tradução, né? Não só meramente por conta de acompanhar a língua atual, mas a necessidade de preservar a lei, porque eles estavam sendo convencidos e estavam sendo helenizados cada vez mais. Então houve a necessidade dessa tradução para o grego koiné, para que eles pudessem o quê? Combater também esse movimento cultural que estava crescendo cada vez mais. Então houve a necessidade dessa Septuaginta, que é essa tradução, tá bom? Então essa tradução tornou-se crucial para os judeus da diáspora. A diáspora, eu falei mais atrás, que é o quê? A dispersão dos judeus que foram cativos. E mais tarde para os cristãos do Novo Testamento, pois muitos dos primeiros escritos cristãos foram em grego e referenciavam a Septuaginta. Nós vimos também isso na aula passada, né? Onde todo o Novo Testamento, exceto o livro de Mateus, foi primeiramente escrito em grego koiné. O livro de Mateus foi em hebraico, mas também foi traduzido para o grego. Isso gerou um impacto, né, na Palestina. Lembra que Palestina é a junção do território Israel com o Egito, né? Então, houve um impacto nessa região. Impacto cultural, impacto religioso.
né, um impacto político, que é o que nós estamos falando hoje, e nós vamos estar tratando sobre isso. A presença do pensamento helenístico na Palestina teve implicações significativas para a vida religiosa e social dos judeus. A resistência ao helenismo, especialmente entre os judeus piedosos, preparou o cenário para as tensões e divisões que encontramos no Novo Testamento. Lembra que eu falei na aula passada? A importância de nós entendermos esse pano de fundo, porque nós vamos ver muitos pontos de tensões entre o próprio Jesus e os fariseus questionando os ensinos de Jesus. Por quê? Eles tinham toda uma bagagem cultural, política por trás do que estava acontecendo nesse pano de fundo, e isso impactava diretamente também no ensino de Jesus, onde ele, muitas das vezes, ele precisou ser até mais enfático com eles, ele teve que ser mais direto mesmo ao ponto para tratar com essas tensões. Um deles, né, raça de víbora, né, o próprio João Batista, que nós vamos dizer aqui na frente apontando, né, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, ele que veio preparando o caminho, nós vamos dizer o último tópico aqui. Eles estavam falando para quem? Para esse povo, né, para esse povo que estava sob essas influências, sobre essas tensões. Então vamos lá. Os fariseus, por exemplo, emergiram como um grupo que se opunha à influência helenística, defendendo a pureza da lei de Moisés e as tradições judaicas. Essas tensões entre os judeus que aceitaram a helenização e aqueles que a resistiram formam um pano de fundo essencial para entender os debates e conflitos do Novo Testamento. Nós vemos que a intenção dos fariseus ali de defender a lei, ela é uma postura correta perante esse contexto, né? Mas eles vão se perder lá na frente por muitas e muitas situações que eles vão se sentir superior aos demais. Vamos tratar isso também mais à frente, tá bom? Então, ponto 2. A luta pelo controle da Palestina. Os Ptolomeus e os Seleucidas. O que acontece aqui? Alexandre o Grande, ele não era eterno. Embora ele achava que ele era um semideus, muitos o chamavam como filho de Zeus, ele não era eterno. Então, a sua vida chega ao fim. E ali, ele precisa o quê? Ele vendo que estava no final da sua vida, ele pegou e dividiu o seu reinado para vários dos seus generais da sua guerra, seus generais de guerra, né, do seu exército. Então, vários assumiram reinos, né? Então, foram divididos. E aí a gente vai ver uma dessas divisões, que é os Ptolomeus e os Seleucidas. Eles vão, posteriormente, guerrear entre si, pleiteando o território, tá bom? Então, isso gerou, através dessa divisão do Império, gerou conflitos até mesmo dentro do Império de Alexandre o Grande. Então, após a morte de Alexandre em 323 a.C., olha como ainda estava distante da aparição de Cristo, né? 323 a.C. Seu vasto império foi dividido entre seus generais, conhecidos como diádocos, tá? Os seus generais, eles eram conhecidos como os diádocos. E ali, essa divisão resultou na formação de vários reinos, dos quais 2 se destacaram na história de Israel. Então, a gente está falando sobre os Ptolomeus e sobre os Seleucidas, porque eles se destacaram diretamente sobre o povo de Israel. Mas eles abrangeram, por exemplo, os Ptolomeus, eles vieram desde o Egito, né? Abrangindo todo o povo de Israel, né? E teve tantos outros também na Macedônia e toda a região onde Alexandre o Grande ele conquistou territórios. Então ali ele deixou um rei para cada região, né? Que são os seus diádocos. Então ali essa divisão resultou na formação de vários reinos, dos quais 2 se destacaram na história de Israel: o reino Ptolomaico, com sede no Egito, e o reino Seleucida, com sede na Pérsia. Então a Palestina, situada entre esses 2 poderes, tornou-se uma zona de conflito contínuo, porque estava entre os 2. E ali, primeiramente, os Ptolomeus, eles que detinham o território da Palestina, e ali eles que comandavam. E assim como Ciro, e assim também como Dário, eles tinham ainda a liberdade de cultuar, eles tinham ainda a liberdade religiosa, né? Mas, porém, eles tinham que estar sempre direcionando os impostos, os seus despojos, sempre para
esse reinado dos Ptolomeus. Então, eles faziam tipo um acordo: você pode viver, continuar a sua cultura, continuar se desenvolvendo, mas desde que eu seja seu rei, e desde que eu conduza, né, seja autoridade perante vocês. Mas os Seleucidas, posteriormente, eles vão conseguir esse território. E aí essa liberdade que eles tinham de continuar sendo um povo judeu, continuar com as suas práticas religiosas, agora torna-se ameaçada. E nós vamos ver que vai acontecer coisas ali durante este período que são bastante tensas e bastante também assim terríveis, né? Falando o linguajar correto, né? Vai surgir um tal de Antíoco Epifânio, que ele vai profanar o templo a ponto dele sacrificar porco. Uma profanação, uma abominação essa, né, que é apontada lá desde o livro de Daniel, capítulo 11, versículo 31. Ele vai até mesmo a erguer altar para Zeus dentro do templo do Senhor. Olha a abominação. Mas ele estava fazendo isso mesmo porque ele estava proibindo os israelitas de estar praticando a sua ordem de culto, a sua forma de sacrifício. Ele estava mesmo profanando de propósito. Ele deu a ordem de que era para acabar com os sacrifícios, eles deviam viver de maneira livre, no seu aspecto prazeroso, né, que era uma das influências da filosofia helenística, que eles buscavam o prazer acima de todas as coisas, o materialismo e tantas outras coisas. Então, essa vida espiritual, essa vida na qual você preza pelos bons costumes, eles não tinham o menor apreço. Então, esse Antíoco Epifânio, ele queria profanar mesmo, ele queria mudar a cultura dos israelitas. Ele falou assim: a partir de hoje vocês não vão mais sacrificar, eu não quero mais, e aquele que sacrificar eu vou matar. E ele era cruel. Nós vamos ver mais detalhes sobre isso aqui na frente. Então vamos lá. Então, a divisão, domínio ptolomaico. Inicialmente, a Palestina ficou sob o controle dos Ptolomeus, que governaram de forma relativamente tolerante, permitindo que os judeus mantivessem suas práticas religiosas. Durante esse período, a cidade de Alexandria, no Egito, tornou-se um importante centro cultural e intelectual, com uma grande população judaica. A produção da Septuaginta em Alexandria, uma tradução grega do Antigo Testamento, é um testemunho da influência cultural grega durante este período. Ou seja, eles tiveram essa liberdade e a produção da Septuaginta foi durante esse período de reinado dos Ptolomeus, né? Eles tinham a liberdade de estar se desenvolvendo. Mas aí, como eu falei, chega o período dos Seleucidas, onde nessas guerras, uma dessas guerras, eles conseguem o domínio sobre os judeus, né? Sobre esse território. Aí o cenário mudou de cabeça para baixo. Imagina uma situação onde você tem paz, onde você consegue viver, embora tinha os conflitos, né, da helenização, tinha os conflitos culturais, mas ainda assim você conseguia viver. Aí de repente o mundo vira de cabeça para baixo e você não consegue mais. Você não tem mais a liberdade que tinha antes. Porque mudou a autoridade, mudou totalmente os seus desígnios, né? E ali começa. O cenário mudou drasticamente quando os Seleucidas, sob o comando de Antíoco III, conquistaram a Palestina. Posteriormente, seu filho, esse é o terrível, Antíoco IV Epifânio, impôs políticas de helenização mais agressivas, que culminaram na profanação do templo em Jerusalém. Então você imagina a profanação. Eu gostaria só de compartilhar alguns trechos aqui do livro de Macabeus para nós vermos como era terrível essa influência de Antíoco Epifânio. Que é o Macabeus 1:20. Após ter derrotado o Egito pelo ano 143, regressou Antíoco. Deixa eu só vir aqui do lado. O versículo 20 que eu falei, né? (1:20) de Macabeus. Diz assim, ó: após ter derrotado o Egito
pelo ano 143, regressou a Antíoco e atacou Israel, subindo a Jerusalém com um forte exército. Penetrou cheio de orgulho no santuário. Olha a altivez desse rei, né? Então penetrou cheio de orgulho no santuário, tomou o altar de ouro, o candelabro das luzes, com todos os seus pertences, a mesa da proposição, os vasos, as alfaias, os atributos de ouro, o véu, as coroas, os ornamentos de ouro da fachada, e arrancou as embutiduras. Tomou a prata, o ouro, os vasos preciosos e os tesouros ocultos que encontrou, arrebatando tudo consigo. Regressou à sua terra, após massacrar muitos judeus e pronunciar palavras injuriosas. Então olha como mudou toda a dinâmica e toda o seu contexto em que eles viviam. Depois 29, 2 anos após, Antíoco enviou um oficial a cobrar os tributos das cidades de Judá. Chegou a Jerusalém com uma numerosa tropa. Dirigiu-se aos habitantes com palavras pacíficas, mas astuciosas, nas quais acreditaram. Em seguida lançou-se de improviso sobre a cidade, pilhou-a seriamente e matou muita gente. Olha o sofrimento que esse povo passou. Versículo 37, derramando sangue inocente ao redor do templo e profanando o santuário. Depois do 41, então o rei Antíoco publicou para todo o reino um edito, prescrevendo que todos os povos formassem um único povo, e que abandonassem suas leis particulares. Quais essas leis particulares? As leis mosaicas, né? As leis que o Senhor deu a Moisés. Que abandonassem suas leis particulares. Todos os gentios se conformaram com essa ordem do rei, e muitos de Israel adotaram a sua religião, sacrificando aos ídolos e violando o sábado, que para eles era sagrado.